aí, parceiro, parceira, vendedor, vendedora e empreendedores de todo o Brasil. Sejam bem-vindos a mais um podcast, Os Donos das Vendas. Você que já acompanha a gente sabe, né? De maneira muito prática, a gente sempre tenta buscar pessoas do mercado com muita prática e, de preferência, né, que a gente gosta de irritar muita gente provocativa. E dessa vez, eu acho que a gente fez uma curadoria muito boa, né? Daqui a pouco vamos mostrar e vamos falar um pouquinho. Quem acompanha já sabe, né, de quem eu tô falando, mas você que não tá assistindo a gente, daqui a pouco eu apresento, eu estou do lado do meu parceiro e sócio, Fábio Oliveira, meu parceiro aqui de condução, tanto nas imersões quanto na Elite, das operações comerciais, e trazendo mais um assunto muito prático e bacana aqui, com a fera Luciano Pires. Luciano Pires, antes de mais nada, com o que tem mais importante no currículo bauruense. Sou bauruense também. Daqui a pouco o Luciano vai falar a lista. Eu não sabia da lista de grandes acontecimentos que Bauru proporcionou para o mundo, você vai ficar sabendo daqui a pouco. Mas Luciano, além, obviamente, de ter sido executivo durante muito tempo de empresa, fez uma carreira, tem histórias de vida do caramba, mas o mais bacana, por que eu chamei o Luciano para cá? Porque é um cara que há muito tempo, eu sigo ele há muito tempo, ele faz um negócio que eu gosto muito, né? Que gera discussão e para mim é a melhor maneira de gerar melhorias numa comunidade, num grupo, numa empresa, que é provocar de forma inteligente, de provocar baseado com o intuito de colocar uma discussão na mesa. Não como só irritar, né, que a gente brinca, mas como colocar uma discussão. O que é extremamente difícil hoje, inclusive a sua camiseta faz um grande resumo daquilo que a gente pensa. Luciano, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso pedido. Faz tempo que a gente está tentando te chamar aqui. Obrigado, velho. Tamo junto. Para não perder a manha, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está nos Donos das Vendas e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar? Pode. Muito boa, muito boa. Para quem não sabe, essa é a entrada do Café Brasil, né? O meu podcast principal. O Café Brasil é o principal. Você tem mais o... O Café Brasil, o Leadercast, o Cafezinho e agora o Café com Leite. Eu estava comentando com o pessoal aqui antes de começar, eu acho que eu me lembre, em termos, eu não sei nem se era isso ainda, estrutura de podcast, mas acho que o primeiro que eu me lembro, né, falando de negócio, um podcast, eu acho que foi o teu. Quanto tempo você tem já? 2006. Eu comecei, na verdade, o Café Brasil começou como um programa de rádio em 2005, se transformou em podcast em 2006, né? E de lá para cá são 1.600 episódios publicados semanalmente, sem falhar uma semana. E hoje eu orgulhosamente publico 5 episódios de podcast por semana. Caraca. Por semana. Mas provavelmente foi o primeiro, né? Se não, o primeiro. Não é o primeiro. Não, o podcast nasceu no mundo em 2004. Já no final de 2004 apareceu o primeiro podcast aqui no Brasil. E aí, de negócios, né? Não, de negócios em geral, né? Apareceu em geral. E aí eles começaram a surgir. Em 2005 surgiu uma primeira grande leva, né? Apareceram vários podcasts. E eu sou da segunda geração que surgiu em 2006. E aí foi um boom. Até 2009 surgiu podcast para todo lado, né? 2009 acontece aquilo que eles chamaram de pod fade, que é quando cai, porque os caras descobriram que não bastava botar 10 episódios no ar para aparecer, tá maluco, o trabalho que para aparecer um monte de patrocinador, descobriram que não iam ficar ricos, e aí o pessoal deu uma parada. Depois retomou na frente, e aí a coisa veio andando, né? E foi sofrendo uma série de modificações no caminho. Hoje, podcast tá meio bagunçado. Virou isso que nós estamos fazendo aqui, um vídeo para o YouTube, que a turma botou o nome de podcast, e aí bagunçou de vez, ninguém mais sabe direito o que é podcast. Você acha que está nessa segunda onda de bolha de podcast? Não, isso aqui deve ser a terceira ou quarta onda já. Se não for a quinta. E vira ciclotímico, quer dizer, isso aqui vai ter uma rapa... E cada vez que vem uma bolha, ela é diferente da anterior, né? Porque a primeira bolha lá atrás, cara, fazer podcast era complicado. Que equipamento que eu vou usar, como é que eu faço? Feed, como é que sobe um feed? Era um negócio complicadíssimo. Hoje em dia, cara, com essa nova onda aqui do YouTube, acabou, né? Bota uma câmera ali, 3 microfones, você deu. Então não tem mais. Eu consigo fazer podcast hoje com um celular na mão. Então a barreira de entrada virou zero, implodiu. Então isso trouxe muita gente para fazer podcast. Em 2018, eu não sei se vocês sabem, mas a Rede Globo inventou o podcast, né? Em 2018. Foi quando ela inventou o podcast. E aí o nome acabou tomando conta, e aí passou a ser conhecido, né, no Brasil o termo podcast. Logo na sequência, com a pandemia, veio o fenômeno do MesaCast, que é o vídeo do YouTube, a live do YouTube que eles botaram o nome de podcast. Então hoje é meio bagunçado, né? Tem o podcast... Eu não gosto muito de usar, mas para você poder localizar é mais fácil, né? Tem o podcast Raiz, que é aquele que eu faço, é o podcast exclusivamente em áudio. É feito em áudio, sobe com um feed, vai para
vai para um lugar que você abaixa no teu agregador, ele entra sozinho no teu celular, e você não tem que ir em lugar nenhum, você não tem que ir buscar em lugar nenhum. Esse é o podcast raiz. E aí veio toda a outra sequência, então, que é todo outro tipo de podcast, né? Aparece gente distribuindo podcast pelo WhatsApp, distribuindo pelo YouTube, são todas outras formas de distribuição que descaracteriza o conceito original do podcast. O conceito original do podcast é você subir para um lugar e um agregador ir lá e buscar e botar dentro do teu celular. Que nem era celular, era o iPod, né? Era um aparelhinho que você usava para baixar música pelo iTunes, né? O cara ele teria que querer fazer muito mesmo podcast. Era complicado. Cara. Porque hoje, a gente aí, acho que até pela quantidade de redes que acabou sendo criada, de canais, e a demanda, né? Sim. O volume que tem. Então, assim, hoje um podcast, né? Uma reunião dessa como nossa aqui, ela vira texto, sim. Né? Ela vira os nuggets, ela vira os cortes, né? O vídeo inteiro, né? Que são os recortes, sim. Ela pode virar uma legenda. Então, assim, do mesmo tempo, você acaba produzindo vários outros conteúdos, né? Porque como que você faz os três? Como que você gera tanto? Como é que é a logística disso? Só esse ponto que você falou, para quem está ouvindo, isso até é uma grande estratégia de produção, né? O cara fica pensando... Às vezes, cara, como é que você produz tanta coisa, texto, nugget e tal? Você acabou de dar a fórmula aí que muita gente não conhece, cara, né? Mas eu faço isso desde os anos 70, cara. Eu faço isso desde os anos 70, né? E tudo começou... A minha origem é cartunista, eu sou cartunista. Né? Então, a primeira coisa que eu fiz na vida era cartoon e eu queria crescer para ser um grande cartunista brasileiro. Então, meu negócio era desenhar, de coluna do jornal. Fui premiado 2 vezes o principal salão de humor do Brasil é de Piracicaba. Eu ganhei 2 vezes o salão de humor, né? E eu cresci para ser cartunista. E tinha uma coisa que me incomodava no cartoon, que eu falava, cara, eu fico aqui maquinando um cartoon, aí eu crio o cartoon, vou lá com o nanquim, faço o cartoon lindo, maravilhoso, mando pro jornal, o jornal publica e acabou. No dia seguinte começa tudo de novo. Eu falava, cara, e aí isso vai pra história. E aquele cartoon tão legal que foi elaborado, desaparece. Ele fica na história, ele desaparecia. Tô falando dos anos 70, né? E aquilo me incomodava muito. Eu falava, cara, não é possível que esse trabalho todo que eu estou tendo aqui não tenha uma consequência. Ele precisava ganhar mais espaço do que só aparecer numa página do jornal e amanhã virar notícia de ontem, né? E aí eu comecei a imaginar o que eu podia fazer para que esse trabalho feito para o Cartoon tivesse outras vertentes, né? Mas tecnologicamente era impossível. Na época, ou você publica no jornal, ou publica numa revista, ou num livro, acabou. Não tinha onde, não tem Cartoon na televisão. Isso não tinha na época, né? E com o tempo a tecnologia veio chegando. E aí começou a ficar mais interessante, né? Quando a internet apareceu, aí virou uma loucura. Porque aí você pode fazer o cartoon, fotografar o cartoon, colocar na internet. Eu não estou nem falando de rede social, estou falando da internet dos anos 2000, internet de escada, né? Aí você pode soltar um e-mail, manda e-mail para as pessoas, aí começa a crescer, né? E, ao mesmo tempo, eu fui começando a trabalhar textos, né? Lá em Bauru ainda, eu comecei a fazer texto e cartoon. E o modelo que eu segui era o modelo do Milor Fernandes. O Milor tinha uma coluna na Veja, super legal. Tic-tac, tec-tac, pifaf, eu não me lembro o nome dela. Mas ele fazia uma coluna que ele escrevia e ilustrava. Eu falava, cara, que legal, cara. O desenho e o texto está aí. E eu segui por esse caminho, né? E aí publiquei num monte de jornal, fiz uma série de coisas, nunca... Vim para São Paulo, e aqui eu descobri que para viver como cartunista ia ser complicado, né? Arrumei um emprego numa multinacional para ficar ali uns 4 anos, fiquei 26, e aí toquei uma vida como executivo de business, negócio não, executivo de marketing, né? E o cartunista ficou guardado. Quando eu retomei a questão do cartoon, e quando chegaram as redes sociais, aí ficou uma loucura, porque aí o cartoon e o texto terminou, eu publiquei. Publiquei aonde? Publiquei num post no Facebook. Esse post vai para o Twitter. Do Twitter, ele vira uma lâmina que vai para uma lâmina de uma palestra minha, né? O texto vira o roteiro do cafezinho. E o cafezinho fica tão legal que eu faço o cafezão. Aí aquilo virou uma página do livro. Entendeu? Então, o mesmo cartoon. Mesmo cartoon. O mesmo cartoon e o mesmo texto, né? Que eu trabalho o texto como se fosse o cartoon, né? Hoje em dia eu faço muito pouco cartoon, quase nada, né? Mas dediquei muito ao texto. Então, ele já é pensado, assim, quando eu começo a escrever um texto qualquer, na minha cabeça estão todas as vertentes de distribuição dele. Então eu já faço pensando como é que eu vou fazer para isso aqui ser distribuído por tantos canais quanto surgirem. Aí a turma fica louca, né? Porque o cara fala, meu... Por onde? Como é que você faz? Todo lado que eu olho você está... Sim, porque isso tudo é canal de distribuição. Nada disso é a razão de eu existir. A razão de eu existir é um núcleo de criação de conteúdo. Ponto. Como é que eu vou distribuir? É uma outra conversa. Podcast é só um canal de distribuição. Palestra é o segundo canal de distribuição. Rede social, terceiro canal.
YouTube, 4º canal. Livro, 5º canal. Jornal, revista, assim vai. Então, que aula, já está com essa aula de marketing. que aula. Essa aula de marketing. Mas qual é o lance disso? O que é importante nisso? É que você preserva... Cara, eu aprendi isso no meu tempo de indústria, né? Eu trabalhei era indústria de autopeças, né? Então, o que os caras fazem lá é sistematizar processo. Então, cara, todo dia eu venho aqui e vou tomar água. Todo dia eu tomo água. Então, chega uma hora que eu falo, cara, eu tô levando 3 minutos para tomar uma água. Por quê? Porque cada vez que eu quero tomar água, eu tenho que ir lá, pegar a garrafa, trazer para cá, abrir a garrafa, botar no copo. E todo dia eu faço isso. Será que não é melhor eu deixar a garrafa perto do copo? Deixar a garrafa aberta? E aí, quando eu for tomar... Então, o que eu faço? Eu sistematizo o processo. E eu usei isso no meu trabalho. Tá? Vou escrever o roteiro do cafezinho. Eu não saio do zero, cara. Eu abro, já tem um padrão de roteiro, eu abro o padrão de roteiro. Na hora que eu sento para escrever o roteiro, eu estou no lugar certo, na sala certa, tá tudo pronto, cara. Eu sento ali, o cérebro na mesma hora ele vira a chave, o roteiro sai em segundos. Tá pronto. Agora eu vou gravar o café. Cara, a gravação é a 3 passos da minha sala. Eu montei um estúdio profissional para isso, né? Para não ter que me deslocar para outro lugar, para não ter que depender de ir para a produtora, cadê o menino do som, cadê o cara do áudio? Não, cara, eu falei, eu quero um negócio que eu tenha domínio total. E aí eu montei uma estrutura que eu toco sozinho, cara. Você entrar no meu estúdio, é um estúdio profissional que ele é gerenciado por um cara. Sou eu. Eu sento ali, 1, 2, 3, 4 botões. Equipe. Pum. Acendeu tudo, cara, entro e vou gravar. E gravo na hora. Terminou de gravar, levanto, estou no outro computador, já está pronto para edição. O modelo da edição eu já tenho pronto, eu só jogo um em cima do outro. Cara, você criou esse ambiente para que esse processo pudesse ser. Cara, é obsessivo. O meu esquema de criação, de produção é obsessivo. Então, eu sistematizei todo o processo de produção. E aí fica fácil. Cara, como é que você consegue fazer um Café Brasil fácil? Em 2 horas você me dá, eu te dou o Café Brasil pronto e gravado. Mais 2 horas de edição, que é o editor que faz para mim. Aquela edição elaborada, com música e tudo, tem um editor fazendo para mim. Mas até chegar na mão dele, que é o texto pronto, gravado, e eu gravo o texto com a instrução da edição, né? Eu entro no estúdio para gravar. Até a pandemia, era eu e ele. Eu sentava no estúdio e o editor ali, a gente fazia juntos. Eu ia gravando e editando ao mesmo tempo. No final de 2 horas, eu tinha um programa de 25 minutos pronto. Com a pandemia, ficou aquela de não se deslocar, a gente mudou o esquema. Então, ele está na casa dele. Aí eu vou gravar o roteiro. Então eu começo a gravar o roteiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lala, aqui eu quero que você bote a vinheta 3 que está aí no arquivo. Legal. Lala, aqui eu quero que você bote a música da Elis Regina, mas põe aos 3 minutos e 45, que é o momento em que ela canta a letra assim, e aí eu continuo a leitura. E esse é contraditório com o negócio sobre arte de criação, né? Que a pessoa fala, não, cara, não pode, se tiver muito padrão pensado, não desenvolve arte, né? O texto, a escrita, né? E você consegue criar um padrão, não sei se pelo seu 20 e poucos anos de indústria, você conseguiu juntar criatividade com o processo, né? E qual é o grande lance aqui? Tudo isso está a serviço da criação. Na hora de eu sentar para criar o programa, o que eu tenho ali? Eu já sei o tamanho que ele tem que ter para não estourar muito tempo. Eu já sei que primeiro tem a abertura, depois tem o meio, em algum lugar vai ter que entrar tal coisa. Isso está tudo na minha cabeça. Dali para frente, cara, é o que eu quiser fazer. Eu apenas respeito algumas guias em função do formato que eu estou usando. O resto, cara, é o que eu quiser inventar. Eu já fiz programas em que a primeira parte do programa... Alguém me escreveu uma vez um comentário reclamando das músicas. Porque você vem com o programa, aí fica entrando essas músicas no meio do programa, essa pentelhação, muito blá blá blá, essas músicas enchem o saco. Eu falei, perfeitamente. Gravei um Café Brasil, onde a primeira versão dele é o programa normal. E eu falei, bom, agora para atender o ouvinte, eu vou fazer na sequência aqui o programa sem música. E aí eu repeti o programa inteirinho, sem trilha sonora musical. E eu falei, agora vocês escutem e me digam se vocês querem com música ou sem música. Caraca. O programa ficou com 50 minutos. E é um programa de 25. Qual é o problema? Qual é o problema de não ter 25? Nenhum, cara. Eu assumi que ia ter 50 e fiz com 50. E fiz com música e sem música, e daí? Então, o grande lance do podcast é que ele é muito generoso, cara. Ele é receptivo para qualquer loucura que você quiser fazer. Aconteceu com os MesaCast, né? Antes de começar o MesaCast, tinha um negócio na internet que dizia o seguinte: vídeo do YouTube tem que ter no máximo 15 minutos, porque ninguém vê vídeo com 15 minutos. Cara, tem MesaCast de 5 horas, 3 horas. Aí o pessoal descobriu que não é o tamanho do vídeo, é o papo que tá rolando ali, né? E se tiver que ter 3 horas, qual é o problema? Então, isso é completamente diferente da mídia tradicional.
Se eu chegar no programa de rádio, cara, 25 minutos. Televisão, ó, blocos de 12 com intervalo comercial. Né? Pauta, tá tudo amarrado. Então a minha criação é muito presa quando eu vou para a mídia tradicional. Quando eu chego aqui na internet, cara que é uma festa. Tipo, vim com a camiseta, amanhã eu vim sem camiseta. Entendeu? Cara, trouxe você, botei você sentado aí, agora você senta aqui. Cara, te ouvindo, mestre, assim, é um virtuose da criação, né? Você falou assim, né, sobre estar livre para criar, mas na verdade tem até uma analogia com o músico, né? O cara que toca muito, que é o cara que é virtuose. É o cara que tem técnica, ele consegue expressar mais o sentimento dele tocando, né? Sim. Então acho que é toda a técnica e todo o processo que você criou faz você ser mais criativo ainda, na verdade, né? Tem um conceito legal que vocês que são de business já devem ter visto bastante, que o pessoal usa da jam session, né? Que usa o esquema do jazz, né? Junta aquela banda de jazz, são 5 músicos que estão ali, e eles vão fazer uma jam session. Então o que acontece ali? Os caras começam a tocar um tema, todo mundo juntinho, lindo, maravilhoso, e de repente cada um começa a voar. E aí o cara do piano vem e pá, ele terminou, o cara do baixo pega e tudo, terminou, o baterista entra. E você olha para aquilo e fala, cara, isso é uma zona, isso é o caos, né? Cara, caos não é desordem. Aqueles caras sabem muito bem o que eles estão fazendo e eles estão completamente livres para criar, né? Mas eles estão dentro de tem toda uma estrutura. Eu vou ver um show, vou assistir um show de uma banda famosa. Meu, para aquele show acontecer e para eu ver ali na frente os Stones e chorar com o Mick Jagger cantando, com a brincadeira que ele fez, a blusa que ele jogou, tem uma estrutura organizada atrás que é um negócio gigantesco. Se você não tiver essa ordem toda montada, você não vai conseguir exprimir essa criação. Vira bagunça, né? Então o que eu fiz foi criar toda essa ordem para mim. Então eu tenho a minha sala, o meu estúdio, o meu esquema todo montado, todos os arquivos. Se você for me visitar, você vai ficar doido, porque a minha... Eu trabalho com 6 telas. E a tela principal, cara, tem 50 e tantas polegadas. Então eu vou criar, eu abro tudo naquela tela, e aí vamos embora, cara. Vai assim. Pô, agora tem que fazer o thumbnail. Dá licença, abro o Photoshop, já estou com o texto na cabeça, tá tudo fresquinho. Eu não mandei o texto para um artista criar o thumbnail, para depois me mandar o thumbnail, para eu ver se ficou legal. Claro, por isso que é ruim. Por isso que é uma bosta, viu? Por isso que é ruim. Do cacete, por isso que é ruim. Mas, não, cara, é que assim, porra, a tua história tem tanta coisa assim, maluca no meio, assim, né? De, porra, cartunista, aí trabalhou como executivo, 26 anos, nada a ver com, assim, com criação, né? Na indústria, que é um negócio de processo, pesado. E aí teve o rompimento com a parada do Everest. Na verdade... Como é que foi isso? Que momento que você... Quando? Quem te... Que hora que você falou, cara, na verdade, eu não diria que foi um rompimento ali. Foi algo que tinha que acontecer, né? Eu fiz a viagem para o Campo Base do Everest em 2001. E fiz a viagem porque eu queria tirar, cara. Eu estava 45 anos de idade, já estava mais de 20 anos na empresa. Chegou um dia eu falei, cara, eu mereço tirar umas férias. Em vez de eu fazer como todo mundo faz, e pegar a família e ir de novo para trás. Cara, peraí, eu vou fazer um negócio diferente. Eu quero fazer um negócio para mim que seja um desafio que eu não estou acostumado. Cara, eu estava bem na empresa, baita salário, uma casa maravilhosa, estava tudo bem, né? Eu falei, cara, vou tentar algo que me tire completamente da rotina. Eu era um cara que falava muito de inovação e tudo mais. Aí eu falei, o que podia ser muito louco? Eu falei, pô, eu adoro as histórias desses desbravadores e tudo mais. Aí eu fui fuçar e descobri a trilha do Everest, né? Falei, bom, o Everest não dá para subir, mas dá para ir até o Campo Base. Eu falei, é para lá que eu vou, sem nunca ter feito nada parecido. Aí eu fiz a viagem em abril de 2001 e fui para lá com a intenção de me provar. Será que eu sou capaz? Eu que passo o dia inteiro elucubrando com desafios intelectuais, agora eu vou para um lugar que o desafio é físico, né? É o meu corpo. Sou eu sobrevivendo a um ambiente que é totalmente inóspito, né? E você fazia já esportes, alguma coisa? Nada, não fazia nada. Eu fui fazer, quando eu resolvi que eu ia para lá, que eu fui fazer alguma coisa, né? Mas eu era um executivo, academia, sabe a academia do remorso? Se me der um treco, eu não quero ter remorso, então eu vou na academia. Finge que eu estou fazendo alguma coisa. Né? Era assim, né? Mas quando eu resolvi que eu ia, eu peguei e fiz um treinamento legal, né, de 6 meses. Não foi nada de absurdo, não. E fiz a viagem. A viagem foi tão impactante que quando eu voltei, eu não tinha nada disso planejado, não tinha plano nenhum. Eu falei, eu vou fazer a viagem, legal. Quando eu voltar, eu vou ver o que vai acontecer. Quando eu voltei, eu fiz um site. Falei, pô, vou contar a viagem. E montei um site, subi um site, meueverest.com.br, com nenhuma pretensão.
E o site ficou legal, cara. E começou a entrar gente de montão no site e curtia a viagem. Eu falei, pô, eu acho que isso aqui tá legal. Tá tão legal que talvez possa virar um livro. E aí eu resolvi escrever um livro a partir do site. E o livro foi um estouro, cara, quando eu montei o livro. Porque aí eu descobri o que estava acontecendo. Era a primeira vez que alguém escrevia alguma coisa sobre o Everest sem ser um cara do ramo. Né? Não era como é que eu vou dizer? Um aventureiro acostumado a se atirar naqueles desafios. Vou pegar mais uma aventura. Né? Era um cara mesmo, queria pegar a gravata e fui. E como eu fiz assim, eu era tão novo na história que a abordagem que eu dei pro livro é a abordagem do ignorante, que pode perguntar bobagem que quiser, porque não sei do assunto, cara. E aí fiquei irresistível, porque quem pega para ler e não é do ramo... Que é 99% das pessoas. Na terceira página o cara já entrou. O bicho falou, pô, podia ser eu. Se ele pega de um cara que é do ramo, na abertura ele já... Opa, peraí. Eu não consigo treinar 6 dias por semana. Eu não consigo dedicar um mês da minha vida a isso. Não dá para eu fazer. Quando eu pego o meu, eu falo, não, pera um pouquinho. O cara foi treinar a hora que deu. Então, esse cara é igualzinho a mim. E aquilo trouxe uma repercussão que foi muito legal, cara. E aí, para lançar o livro, eu fiz uma palestra. Montei uma palestra para lançar o livro. Essa palestra eu dei pela primeira vez para um grupo de distribuidores. Cara, ele fez um sucesso brutal. Foi tão bem sucedida que eu falei, pô, esse negócio dá para ampliar. E aí eu peguei essa palestra e transformei numa palestra para valer para o público genérico, né? E aí virou meu carro-chefe, cara. E nessa jornada na base, né? Como que funciona para chegar para lá e o que foi mais difícil para você? O que você teve de dificuldade? São 9 dias subindo, 7 dias descendo. É isso. 9 dias subindo, 6 dias descendo. É uma coisa assim. Então você sai de 2.000 e tantos metros, vai até 5.600 no ponto mais alto. Essa é a base. A base é 5.300 e pouco. Do lado dela tem um morro que vai a quase 6.000, né? Você sobe até ele, né? Mas a base está a 5.300 e pouco. São caminhadas diárias. Você vai devagarinho porque você tem que aclimatar, porque você está acima do nível do mar. Então, no meio do caminho, se você deixar, o mal da montanha te pega e te mata, né? Então você tem que ir controlando aquilo, né? E é um trabalho de físico extenuante, cara, porque são caminhadas. Teve dia que a gente caminhou 9 horas. Caraca. Então, tem dia que caminhou 3, 5, 7, 9 horas caminhando para cima. No gelo. Em algum momento você chega na neve, né? A maior parte do tempo você está em pedra, rocha, e depois você está na neve, num ambiente que é totalmente inóspito, né? Mas que é um ambiente que, de certa maneira, está controlado porque o mundo inteiro vai lá. São 50 mil pessoas por ano. Então, tem toda uma estrutura para você poder... Você não está largado no meio do mato. Você está seguindo um caminho, né? E aí as lições todas vieram, né? Tudo aquilo que eu sabia de gerenciamento na empresa, técnicas de vendas, lá em cima é uma festa, né, cara? Porque você repete tudo lá em cima. Quer falar de trabalho de equipe? Leva para a montanha para você ver o que acontece. Né? Quer falar de coragem, de correr risco, de fazer avaliação, de atendimento ao teu... Cara, leva para cima, lá é uma loucura. Porque tudo isso extrapola, né? Você fala, o que acontece? Aqui embaixo, se eu errar, eu perco dinheiro. Lá em cima, se eu errar, eu perco a vida. E aí o jogo muda, cara. Quando o que tá no jogo é a tua vida, não é a grana, é vida, aí tudo se presta atenção. Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar, que é o seguinte. Quem já voou muito de avião, o avião vai decolar, o que acontece, cara? O avião, você tá se preparando, tá taxiando, vem a aeromoça e começa. 3, isso aqui, bicho. Mas presta atenção naquilo. Já voei tanto que eu não quero mais saber daquilo. Mas digamos que o avião começa a taxiar, o piloto entra e fala o seguinte, olha, nós estamos aqui com um problema o tempo está bem ruim, tem muita chuva, a gente vai fazer uma decolagem um pouquinho mais arriscada, a nossa aeromoça agora vai dar os parâmetros. E ela vem e faz aquilo que ela fez a vida inteira, que você nunca mais olha. Nessa hora, cara, você vai olhar tudo que ela está mostrando. Tá anotando, né? Tá anotando. Porque o contexto mudou, entendeu? Na montanha é isso. Quando você chega lá em cima, cara, que bobajada essa história o impacto que eu causo em você, isso é tudo bobagem. Lá em cima, cara, se eu não tomar cuidado, e quando eu vou parar para amarrar a botina, eu posso matar alguém. Eu consigo matar alguém porque eu parei para amarrar minha botina. Entendeu? Porque as condições são tão inóspitas que você está sempre enfrentando um momento em que... vou sair para bater uma foto. Cara, sozinho? Você vai subir até ali, vai sair do alcance da vista de todo mundo e vai num lugar ali sem ninguém te ver, a 5.000 metros de altura, um ambiente que não tem nada, onde tem uma pedra que se você escorregar, você cai num buraco e acho que ninguém tira você mais dali. Então, quando isso acontece, muda tudo a tua avaliação, né? Eu fui em 2008, eu fui para o Polo Norte. Eu fui para 90 graus, não é que eu fui para o Ártico, eu fui para o Polo Norte. Eu botei meus pés
dos 90 graus norte, no gelo lá em cima, né? Então, é um navio quebra-gelos nuclear russo. Nossa, eu fui com o navio. O navio, quando chega no lugar, ele encontra o lugar onde é o 90 graus, aparece lá, ele para, fica algumas horas paradas, que é o tempo do gelo vir e cercar o navio. E aí o navio fica trancado no gelo. Aí a turma desce e faz um churrasco. Então tem um churrasco ali, as mesas com churrasco. Só que antes disso, descem 3 russos com fuzis, e os caras vão e fazem um perímetro. Então eles fazem um triângulo. O navio está aqui, fica um russo aqui e o outro aqui na ponta. Eles têm visão um ao outro, e esse triângulo está montado com um fuzil na mão por causa do urso polar. Então eles avisam para a gente, falam, se você quiser caminhar, fique dentro do triângulo, não saia fora do triângulo, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Tem urso, e tem urso, o urso está lá. E para o urso polar, cara, qualquer coisa que se mexe é comida. Imagina, né? lá. Então eu estava lá, na hora do churrasco, na boa, eu falei, bom, eu vou dar uma minha andada. Imagina se eu não vou, né? E vocês eu vou até o limite do churrasco, chamou do urso. Eu vou até o limite do triângulo, né? E eu fui caminhando até chegar no limite, até o momento em que o russo me viu e começou a abanar a mão para mim, tipo, não siga adiante. Aí eu parei ali, e aí o que você olha? Você olha e vê uma dimensão gigantesca de gelo, é uma planície de gelo, todo gelo. É muito íngreme aquilo lá, né? Mas é uma planície branca de gelo, e você para, só tem o barulho de um vento, você só vê aquele negócio branco, aquela bruma toda, e você sabe que tem urso lá. E aí você fica olhando para aquele e fala, cara, se aquele urso resolver sair de trás de uma pedra de gelo e vir me pegar, os russos não vão parar o urso. Não vai dar tempo de parar isso. Ele vai me pegar aqui. E esse é o momento que você tem a dimensão, né? De que, cara, olha o contexto onde eu estou enfiado. Né? Eu que sou um cara cuja preocupação diária é não ser atropelado por um ônibus, né? É tomar cuidado com bandido. Agora eu estou num lugar onde um urso polar pode vir me devorar. Então, nessa hora é que você começa a ter a dimensão de como, ao mudar o contexto, você muda completamente as coisas. Então, você muda a tua atenção, muda a hierarquia, você passa a obedecer um cara que é um ignorante, que não sabe falar, que não sabe ler, que não sabe escrever, e você é o diretorzão da empresa. Mas, cara, naquele contexto que manda é ele. Então, entender essas coisas é uma lição gigantesca. Isso tudo... E não obedecer custa a vida, né? Nesse caso, né? Tem uma coisa, te ouvindo, mestre, que não nessa proporção óbvia, mas, por exemplo, eu faço alguma atividade, né? Estou tentando aí, depois de velho, seguir no jiu-jitsu, né? Que eu gosto muito. O Conselho é faixa preta até e tal. Essa orelha aí essa orelha tá boazinha ainda, cara. Não, mas é que eu não sou... Tem eu não lembro quem foi um dos mais antigos dos Gracie, né? Perguntado para ele é faixa vermelha já, falou, o Danilo Gentili perguntou, mas a sua orelha, né, tá intacta. Eu falei, porque eu sei o que eu tô fazendo. Vamos a essa. Mas eu comentei isso pelo seguinte. Longe de comparar. É que assim, a gente fica às vezes preso. Eu achei, cara, sensacional a analogia que você faz, e guardadas as devidas proporções. Tem muitas dinâmicas que a gente está vivendo às vezes na vida empresarial, na vida, né, cara, você está ali com alguns conflitos, etc e tal. Sim. E aí, eu acho que, e até queria te ouvir nesse sentido, que você deve ser estudioso disso, saber disso, tecnicamente, digamos assim. Às vezes você viveu uma dinâmica física, como você falou, sim, mas que não precisa ser o Polo Norte. Às vezes assim, cara, eu faço jiu-jitsu, sei lá, ali de repente eu tenho um puta desconforto, tem um cara do tamanho do Conce ali em cima de mim, e aí você quer se debater, e aí você, cara, percebe que assim, não, eu tenho que manter minha calma, porque nesse momento o melhor fazer é não fazer nada. Esperar uma oportunidade para me posicionar melhor. Aí, cara, você vive isso fisicamente ali, deve ter acontecido com você, você faz uma analogia imediatamente com coisas que você está vivendo na tua vida. Sim. Que, não, peraí, cara, tem que manter a calma. E aí eu acho que você trouxe, me fez lembrar isso, né? Sim. Isso, cara, tem um nome desse fenômeno, sei. Cara, mas é assim em qualquer atividade que você fizer na sua vida, né? Eu tenho um exemplo que eu dou, que é muito legal, cara. Em 1963, se eu não me engano, a Ella Fitzgerald, uma das maiores cantoras de jazz da história, por favor, Ella Fitzgerald no YouTube, tem que assistir. Por favor. Ela vai fazer uma turnê pela Europa com a banda dela, é um trio. E os caras são espetaculares, né? E ela chega na Alemanha e ela vai cantar uma música de um compositor alemão. A música chama-se Mac the Knife, né? E ela vai cantar a música e fala, gente, eu vou cantar a música aqui agora e eu não tenho muita certeza da letra, mas vamos embora. E aí começa, está gravado, tem registro disso. Começa a tocar, aí vai tocando a música e de repente ela esquece a letra.
E você nota a hora que ela esquece ali, porque ela dá uma titubeada, dá uma risadinha, e aí ela começa a brincar. E o baterista, e o não sei o quê, e o fulano, tanani. E ela vai inventando a letra e dando risada, e a banda vai normal, mas lá na frente ela lembra da letra, retoma e termina a música. Né? Então, ela veio, aconteceu uma falha, ela assumiu a brincadeira, continuou, e no final ela termina a letra. Essa gravação ganhou o M de melhor interpretação vocal feminina em 1963. Se ela tivesse acertado a letra, ela não ganhava. Ao errar, o que aconteceu, cara? Quando aconteceu o erro, ela tinha um treinamento tão bem feito, ela tinha tanta segurança, ela tinha uma banda com ela tão alinhada, que o erro virou brincadeira, cara. E aí ela pegou aquela coisa que era para dar errada e transformou num momento mágico e ganhou um prêmio. Sabe quem eu vi fazer isso ao vivo? A Hebe Camargo. Ela me levou no programa dela, Hebe Camargo, ao vivo, Brasil inteiro. Tá? Eu vou entrar com a Eguinha Pocotó na época, e ela estava esperando que eu entrasse por um lado, e eu já estava sentado no sofá do outro lado. Isso está no YouTube, dá para ver. Né? Aí ela vem e faz... papá. E com vocês hoje, Luciano Pires. Aí ela vira para o lado errado, e eu não entro, eu já estou sentado lá. Aí, de repente, ela esperou, aí quando ela me vê, você está aí, quá. Dá uma risada deliciosa, que transforma uma falha de produção é irresistível, cara. Ela mostra que isso tá na minha casa, cara. Isso aqui é ao vivo. Tá uma puta festa. Ela não titubeou, né? Pô, o cara não entrou. Produção, o que aconteceu? Não. Ela virou, você tá aí, quá. E veio, e brincou comigo e tudo. E eu olhei aqui e falei, cara, é tanto domínio. Ela tem a técnica, ela tem a segurança da técnica, que pode mandar o erro, cara. Que é como você lutando. Pô, o que aconteceu? Eu tô com esse cara grandão em cima de mim aqui, né? Se eu não souber lutar, eu vou entrar em pânico, cara. Eu vou querer sair de algum lugar, o cara vai me dar uma tesoura, vai acabar comigo. Agora, se eu tenho a técnica, se eu já experimentei a situação, eu estou nesse momento de aperto, é a hora que, pera um pouquinho, cara, eu tenho tanta segurança no que eu faço que eu não vou entrar em histeria, eu não vou entrar em pânico, eu vou resolver o problema. Então eu vou ficar de olho aqui, na primeira chance eu viro e vou ganhar desse cara aqui, né? Mas para isso você tem que ter a técnica. Né? Você tem que estar, e é por isso que esses caras do MMA treinam o dia inteiro. Esse cara, quando ele entrar para uma luta, ele não pode pensar no que ele vai fazer. Né? Eu adoro contar essa história, cara. Velho, tem muita história, cara. Eu vi uma entrevista uma vez do Eric Clapton, falando do Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan, um dos maiores guitarristas da história. Né? E o Eric Clapton falou o seguinte, ele falou, cara, eu estava uma vez de carro indo para Chicago, começou a tocar um som na rádio, e eu ouvi aqui, Eric Clapton, Eric is God, né, da guitarra, né? Eric Clapton. E eu ouvi aquela guitarra e falei, o que é isso? Que eu fui atrás para ver e descobri que era um tal de Stevie Ray Vaughan. E eu fui ver o cara tocar. E o Eric Clapton, que é um dos maiores guitarristas do mundo, ele fala, o que acontece comigo? Quando eu toco, eu tô tocando ali, eu tô pensando que próximo acorde vem na sequência para que eu vou pensando assim. O Stevie Ray não pensava. Ele começava a tocar e aquilo era natural. Ele falou, eu vi o cara tocando e eu não acreditava naquilo, porque ele conversava com a guitarra como se fosse ele. Ele não pensava o próximo passo, ele dava o próximo passo, né? Cara, esse é um domínio de técnica tão absurdo que na hora do aperto, cara, dá licença que eu me viro. Eu faço acontecer, né? Você vai para o mundo dos negócios, é igual. Né? Pô, vendas. Cara, eu domino tanto a técnica que eu cheguei na frente do cara, aconteceu uma coisa que não podia, né? Pô, entrou um dado diferente aqui, pera um pouquinho. Eu controlo tanto a situação que eu consigo dar um nó, eu consigo virar a conversa. Eu paro de falar de preço e vou falar de outra coisa porque eu saquei qual é a jogada dele. Então, se eu não tiver domínio de técnica, cara, palestra, subir no palco sem domínio, você tá ferrado. Todo mundo vai ver a insegurança que tá rolando ali, né? Qual é o grande lance? Eu tenho hoje o domínio que se eu subir no palco e der um pau no projetor, eu continuo a palestra. E vou terminar a palestra na boa. E ninguém vai perceber. Entendeu? Não vou ter recurso lá, mas eu tenho o domínio para. O roteiro vai estar. O roteiro vai estar rolando. Sensacional. Então, cara, tem uma coisa aqui que, desde a sua chegada, né? Inclusive foi um dos principais motivos que eu pedi para a galera chamar você aqui, que e você falou muitas vezes isso, e o ato de você ter ido, né, para o Everest, enfim, depois lá para o Polo Norte, né? Tá muito claro o quanto que você é incomodado com as coisas, né? Sim. Eu tava legal, tava ganhando bem, tinha uma casa, né? Eu já fazia aquilo com o pé nas costas, tinha uma automaticidade no seu trabalho, né? Arrumar uma encrenca. Vou usar um problema para mim, né, cara? Então, assim, vou fazer um podcast, depois vou fazer 2, vou fazer 3, né? Agora vou escrever, quer dizer, claramente optando por estar incomodado na situação. E quando você faz as suas perguntas, as suas frases, né, as suas postagens que a gente acompanha, claramente você
busca fazer isso com as outras pessoas, né? Assim, aquilo que você vive, você gosta de colocar isso em público. O que te incomoda hoje mais? Né? O que eu vejo que você é muito incomodado com várias situações. Hoje, o que você que incomoda mais, que faz você querer que as pessoas despertem com essa provocação? E você provoca muito isso, né? Essa camiseta sua, para quem não sei se já pegou, né? Você está mostrando, essa camiseta aí provoca muito, né? Porque a internet ela é muito legal porque ela deu acesso a tanta gente, tem coisas maravilhosas, mas ao mesmo tempo que ela deu voz a quem não teve o direito de conquistar a palavra. Um exemplo, né? Você pega, por exemplo, vou pegar um cara muito famoso, vou citar um nome que é muito famoso aqui. Você pega um Felipe Neto, por exemplo, o peso, a fala dele sobre, por exemplo, uma doença, que você vai falar sobre uma infecção, por exemplo, repercute, tem muito mais peso do que o doutor da USP. Né? Então, assim, ela deu voz para muita gente que não ganhou, não adquiriu o direito de falar. Como que lida com a situação? E aí, óbvio, a maioria das pessoas que acabam seguindo pessoas mais famosas do que importantes, né? Essa é uma das suas provocações? Esse é um dos seus incômodos? Esse tem sido um incômodo desde que eu lancei o Brasileiros Pocotó lá em 2004, né? Que foi o livro que me projetou para valer, né? Foi o Brasileiros Pocotó. E naquele livro eu dizia o seguinte, eu falava, cara, onde vai parar um país onde o único estímulo intelectual que a gente dá para o pessoal é a porcariada, é musiquinha ruim, é filminho ruim, é piadinha ruim, é tudo ruinzinho, sabe? Não tem nenhum estímulo. Então, eu usei Brasileiro Pocotó por causa da Iguinha Pocotó. Eu olhava aquilo, cara, isso é música popular brasileira, né? E eu olhava para aquilo e falava, cara, nós estamos criando um tipo de gente que está se abastecendo de coisa muito rasa. Pode falar palavrão aqui? Toma no cu, só posso falar palavrão aqui, né, cara? Vai dar merda. Porra, eu falava, vai dar merda. Eu falava assim, vai dar merda. Esse negócio vai dar merda. Cara, olha como é que tá hoje. Né? Então, o que aconteceu? A geração da Iguinha Pocotó, da Boquinha da Garrafa, veio crescendo. E o que esses caras receberam no meio do caminho? Né? Foram recebendo cada vez mais daquela mesma porcariada. Porque não era uma coisa como antigamente existia, que se o cara tiver um puta de um talento, ele vai aparecer. Então, vamos voltar lá atrás, tá? Você pega lá um Led Zeppelin, você pega um Bob Dylan, você pega Belchior, você pega o próprio Caetano Gil. Se esses caras não tivessem um puta de um talento, eles não tinham nem aparecido. Então, ou você tinha um talento, pegava um microfone, cantava, fazia uma música, ou não aparecia. Hoje em dia, você tem que ter um projeto de marketing. Eu pego uma menina que não canta nada, meto ela no autotune, boto a bundinha de fora, traço falando bobagem, pronto, explode e tá todo mundo vendo. Por que isso é aceito hoje? Porque houve toda uma construção. Você não tem com quem comparar. Eu fiz uma entrevista no Leadercast com o Raport, o menino lá do Foursquare, bom, o garotão. E ele conversando comigo ali, falou, não, pô, porque eu vou casar agora aqui, tá? E a gente conseguiu, então, um momento romântico da minha vida, assim, aconteceu ao som do Restart. Cara, tem tudo a ver, era a idade dele, era o que ele curtia, né? E eu tenho uma palestra minha que eu começo com isso, né? Eu começo falando, cara, sobre gerações, né? Eu falo, cara, como é que eu posso confiar numa geração que cresceu admirando uma banda? E aí aparece a foto do Restart, né? Os 4 meninos, uma banda, 4 moleque de roupa colorida, toda maluca, cabeludo, com esses cabelinhos maluco, cantando uma musiquinha que tem um refrãozinho, enquanto eu tô falando isso, a imagem vai mudando e entram os Beatles cantando Love, Love Me Do, e uma foto de 4 moleques de roupa colorida, com o cabelinho não sei o quê, cantando uma música com um refrãozinho. Caralho. Eu falo, cara, sempre foi assim, entendeu? Sempre houve um conflito de gerações. O problema todo é que a qualidade daquilo que nós estamos recebendo, ela caiu muito. Hoje é um projeto de marketing. Você pega hoje uma música de sucesso da Beyoncé, tem 16 compositores, cara. 13 técnicos. A ficha da música tem. Não está escrito assim, Ataúfo Alves, compositor e cantor. Não tem mais isso, entendeu? Sim. E aí tudo se perde no meio do caminho. Os caras constroem algo que é para fazer a repetição. E a velocidade, acho que a velocidade do consumo também, né? Hoje, músicas duravam. Né, música, enfim, isso durava anos. Acho que o próprio desejo do consumo é extremamente rápido, né? Claro, porque aquilo não tem raiz, cara. Você pega, eu pensei que você fala da duração da música, né? Você pega Bohemian Rhapsody,
Stairway to Heaven. 6 minutos cada uma, cara. Hoje Até os isso também. caras estão discutindo reduzir música porque 3 minutos é grande demais. Entendeu? Cara, se Agora, você não tem aquilo, se a música não traz pra você algo importante, se não te provoca, se ela não tem uma construção musical, como aconteceu com a gente, cara. Eu, quando era moleque, eu nunca entendi nenhuma letra de nenhuma música em inglês. E eu amava aquelas músicas. Por quê? Porque aquele som tinha sonoridade, tinha musicalidade, né? Hoje eu vou pegar uma música, como é que é? Cadê? Não tem, né? Ah, mas é assim. Bom, então desculpe, cara, isso é muito pouco. Isso não vai durar. E tem algumas coisas que 50 anos. Que te ouvindo falar agora, eu fico pensando assim, cara, que não são substituíveis, né? Por exemplo, cara, quem vai substituir esses nomes que você falou aí? Sim, você já viu como é que tá aí? Ó, vamos ali, ó. Caetano, Gil, Roberto, Erasmo, Djavan, Milton Nascimento. Vai. 80 anos de idade, cara. Tudo 80. Eu escrevi isso no Brasileiros Pocotó, em 2004. Eu enumerei esses caras todos, falando, toda essa turma tá acima de 60, 70 e 80. Vai, me dá o nome de alguém com 30 anos de idade que você tem certeza que daqui a 50 anos o pessoal vai estar, porra, cara, que legal. Eu não consigo pensar. Anitta? O consumo é muito rápido, na troca. Eu acho que você vai vendo isso na evolução dos canais que você aprendia, né? Sim. Então, eles foram diminuindo, né? Diminui o tempo de vídeo, você perde do Orkut, Facebook, vai vindo, né? A legenda vai diminuindo. Sim. E aí você chega num TikTok, por exemplo, que aí agora é só o vídeo, não nem legenda, não tem. Então, assim, daqui a pouco tem o quê, né? Aquilo não muda mais. Tem uma coisa... Às vezes é neurotímico também, né? Sei lá, às vezes daqui a pouco volta tudo de novo, né? Porque quando eu falo isso, o pessoal fica puto da vida, cara. Viu uma turma me acusar, brigar comigo, tudo. Falei, cara, mas tá na cara. Tem uma estatística... Tá tudo fica muito superficial, né? Quando fica tudo muito superficial, você não tem... Bom, vamos voltar pros MesaCast, né? Eu fico nervoso quando eu vou ver, cara, porque os famosos que tem aí, o cara que tá fazendo, ele não tem nem... Ele não tem biblioteca de termos para conseguir expressar o que ele está sentindo. Então ele vai falar, é uma dificuldade. Ele não consegue, porque falta para ele uma biblioteca para ele poder expressar. Essa coisa da superficialidade, eu não sei qual é a métrica hoje, mas até então, 1% do conteúdo todo que estava na internet era de fato produzido. Eu não sei se isso já mudou, se diminuiu, se aumentou. Não. O restante é tudo copiado e etc. Sim. E reprodução. E aí eu acho que esse espaço de voz que se deu para todo mundo, pegando essa provocação que você fez, já vou finalizar. Sim, não, assim, nunca se teve tantos especialistas. Todo mundo é especialista, opina sobre tudo. Mas, cara, ao mesmo tempo, a geração mais depressiva, a geração mais... Cara, e conhecedora de todos os assuntos, né? Vamos. Todo mundo é psicólogo, todo mundo é filósofo. Quer ir no jiu-jitsu? Quer ir no jiu-jitsu? O faixa branca consegue dar aula pro cara que não tem faixa nenhuma. O faixa amarela dá pro branca. Né? Assim vai. Até você chegar no faixa preta nível. Eu nem sei se no jiu-jitsu é assim, sem faixa também. É isso aí. Você vai chegar num faixa que eu não sei o que é o avião. Tem um monte de gente se contentando com faixa branca. Sim. Entendeu? Eu pego o mínimo, li alguma coisinha, tá? Eu virei um especialista, cara. Eu sou o cara. E aí começa a vender curso, começa a fazer uma porrada de coisa. Como tem um monte de gente ignorante, e o ignorante aqui não é burro. Ignorante, eu não conheço esse assunto, ignoro. Você chega para mim com um pequeno conhecimento superficial, pô, cara, esse é o cara. Né? Eu acho isso particularmente assim, bacana, né? Você não precisa ter faixa preta para ensinar uma faixa branca. Eu acho isso importante. Mas para mim, a falta de interesse de procurar informações sobre aquele que incomoda ela, para mim é a pior parte. Eu falei uma vez assim, se as pessoas tivessem a mesmo incômodo, né, ou se elas fossem tivessem a mesma preocupação com os erros dela, com o que ela tem dos outros, o mundo seria sensacional. E isso fica muito fácil manipular as pessoas. É muito fácil manipular as pessoas. É impressionante como está fácil manipular as pessoas, porque é tão raso hoje e as pessoas elas não se dão em nenhum momento o trabalho de buscar sobre aquilo que incomoda ela. Se é um negócio que não incomoda, foda-se, não vou perder meu tempo, vou ficar... Agora, ela incomoda, e o exemplo tá o que a gente falou aqui, ele vai lá no seu post, enche o saco, provoca, tá. Aí você né? Eu falei, tá, mas qual que é a base? Você chegou a procurar informação? Você tem uma opinião diferente? Qual é a sua? Não, ela não tem uma opinião diferente. É porque é muito raso pro teu A minha câmera é aquela, né? Aí eu quero agradecer
ao Thiago por fazer uma propaganda gratuita do meu novo livro, Verdades e Mentiras, que acaba de ser lançado. Como se proteger da mídia que faz da sua cabeça. Post de manhã que eu mandei para a esposa. Ó. Isso. O post que eu mandei aqui, ó. Sim, senhor. Ó, você postou, acho que foi semana passada? Foi, que eu botei um post aí, sim. Aqui, ó, eu mandei hoje para a Flávia aqui, né? A Fábrica de Cretinos Digitais, é o nome do livro. Por que pela primeira vez filhos têm QI inferior aos pais? Que é exatamente a superficialidade. Esse bicho aqui, ó. Esse bicho aqui, a primeira parte dele inteirinha, eu vou contando como é que a mídia faz para manipular a tua cabeça. Né? Como é que ela cria situações onde você entra numa narrativa e acaba acreditando que é verdade uma mentira deslavada. Então o cara pega 4 mentiras, pega uma pitadinha de verdade, joga ali, foca naquilo e você acredita em toda aquela mentirada e sai achando que bandido é honesto, que o que não pode, pode. Como é possível criar falsas verdades? Sim. E, cara, e É muito isso fácil, em vários né? ambientes. É né? muito fácil. A gente fica brigando aqui porque tem um monte de gente. E assim, a gente se segura porque existem bons advogados e maus advogados, então a gente se segura e eu tenho meus bens, eu preciso protegê-los, ainda que esteja na road. Mas, cara, é o seguinte, o que tem de gente cagando regra, 3, 4, 5 milhões de seguidores Sim. cagando regra. E aí quando você tem 5 minutos, né, de conhecer atrás dos bastidores, é uma mentira, não faz aquilo. Cara, e se elas parassem um pouco pra olhar, pô, meu, esse cara influencia a tua vida. Agora, você educa teu filho pelo que você escuta dele. agora, Vai procurar. Deixa eu lançar uma provocação aqui, como então. se o mundo fosse o Instagram, né? Eu olho o Instagram, acho que todo mundo é feliz, todo mundo é rico. Agora, deixa eu lançar uma provocação aqui, porque eu tô muito curioso com esse lance aqui de palestrante provocacional. Eu gosto muito da coisa da provocação também, né? Agora, vamos lá, Côncia. Cara, tem uma galera que é isso aí. A gente que tá de perto, às vezes, percebe, né? Porém, por outro lado, quem é de verdade ali, cara, que tem uma essência... se não jogar o jogo, não consegue ter voz, às vezes, diante dessa situação. Cara, qual é a tua visão, mestre, com toda a experiência que você tem, assim? Porque, em parte, existe uma crença de, cara, não, eu não vou estar no mesmo local que tem um monte de gente cagando regra sem fazer nada, e aí você tem uma vontade de meio que se contrapor a isso, né? Cara, como é que você acha que quem tem algo de verdade para entregar, quem tá ali querendo fazer algo legítimo, cara, que deve se posicionar, que lida com isso, porque tem que, até certo ponto, jogar o jogo ou não jogar o jogo. Sim. Cara, queria trazer essa provocação. Essa é a história da minha vida, tá? Essa é a história da minha vida, né? Eu tenho... se você for olhar, a quantidade de seguidores que eu tenho é ridícula, né? É muito pouca gente. Tudo que eu faço é muito pouco. Eu tenho um grupo muito pequenininho de pessoas que é gente disposta a se incomodar. Quem vem me seguir, não vem me seguir para se divertir, para ver piadinha. Eles vêm porque eu vou incomodar, de alguma forma. Então é muito pouca gente que está disposta à incomodação. Agora, disposto a ver, tem um monte de gente, né? E porque o público é assim. O quadro de maior sucesso no Domingão do Faustão durante 40 anos chamava-se Videocacetadas. O que é aquilo? Ô, louco, meu. É uma sequência de situações onde tem gente sendo ridicularizada, gente humilhada, entendeu? Era uma sequência e aquilo é uma delícia. E o vídeo embaixo, né? 1983. Sim, né? Lembra? Mas devia a data disso, você chorava ali. Mas qual é a pegada ali? O que era aquilo? Era gente em situação constrangedora. Todo mundo quer ver. Né? Então você traz ali, cara, violência todo mundo quer ver, sexo todo mundo quer ver, treta todo mundo quer ver, e a internet cresce na treta. Sabe quem estava aqui ontem, né? O André Diamant, que ele fala sobre Sexy Canvas, né? Ele usa esse, né? O ódio, o sexo, a luxúria, ele usa exatamente isso. Então isso atrai atenção, e tem gente que usa isso tranquilamente, cara. E aí atrai todo mundo. Quando você vai ver, deixa eu ver o que o cara tá... ele tá repetindo coisas que eu já vi a vida inteira. Só que ele deu um tratamento, então ele aparece bonitão, grandão, porque olha a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, olha a minha barba que linda, né? O charutão, o não sei o quê. Tem um monte de coisa que você fala, cheio de truque. E se impõe, porque quem olha aquilo fala, meu Deus, né? Vou seguir essa coisa brilhante. Aí quando você vai ver o conteúdo do cara, é um conteúdo que está em tudo quanto é lugar. Mas não vê, né? Mas o cara não vai ver. E o que aconteceu comigo, eu pessoalmente, como eu tenho uma visão muito crítica para isso, eu não consigo jogar esse jogo. Eu fui lançar meus cursos online, cara, eu briguei com todas as agências. Porque o cara vinha com aquele texto que a gente fala. Cara, o cara vinha com texto de copy, o cara vinha com texto de copy. O carrinho fecha hoje às 23h59 e só vai ter venda para 100 pessoas. Como 100 pessoas, cara? É uma vender mais que isso. Não é isso.
É digital, cara. Se quiser vender para 1 milhão, tem para 1 milhão. Não tem que fechar hoje à noite. Não, porque você tem que criar uma escassez. Agora, cara, jogar contra o sistema é foda, hein, cara? Não dá. Mestre, Não dá. E quem me falou isso claramente foi o Murilo Gun. Eu conversando com o Gun, falei, Gun, eu não consigo. O Gun falou, cara, eu também não consegui. Até o dia que eu peguei um cara do ramo e o cara virou para mim e fez a pergunta fundamental. Murilo, você quer vender ou não quer? Quer vender? Tem que usar. Você não quer? Não precisa usar. Quem compra, não é de quem vende, né, Falão? Então, você manter uma consciência moral, sabe, teus valores e tudo mais, tá legal, cara. A máquina é genial. A máquina de venda digital é genial, cara. Eu quero usá-la, mas eu vou usá-la de acordo com as minhas regras. Eu não vou mentir, eu não vou criar escassez que não existe. E aí o resultado é que ele fica pífio, porque as pessoas querem ser enganadas. Elas querem. Elas precisam ser enganadas. E é assim historicamente. Se você for comprar um imóvel hoje, você vai ligar para um corretor de imóveis e falar, eu quero comprar um apartamento. Ele vai levar você para ver 3 apartamentos. Ele não vai te mostrar o apartamento que ele quer te vender, cara. Ele vai levar você num apartamento que é impossível. Ou então num que é uma bosta. E você vai olhar aquele, que é uma coisa horrorosa. Pô, que como é caro. Pois é, mas eu tenho a situação aqui. Ele cria toda uma ambientação para te colocar no mood da compra. Os famosos 3 caminhos da proposta. Cara, é assim desde as seleções do Reader's Digest, desde os anos 60. Exatamente. Sempre foi. É que a internet, cara, ela pega tudo que é pequenininho e cresce. Então todo mundo vira técnico, né? O modelinho lá, a fórmula do lançamento, todo mundo pega aquilo e você pode usar para qualquer coisa. Vendas é uma arte milenar, mas o digital mudou tudo. Né? Você tem umas 2 perguntas para a gente finalizar aqui, mas eu queria fazer uma aqui, depois a outra você mesmo vai criar, mas é sobre a questão do... A gente fala, é uma pergunta que acontece muito aqui na imersão, que é sobre a questão de gerações, né? Sim. O pessoal, quem geralmente vem aqui é alguém na faixa de 30 a 40 anos, entre 50 nessa faixa, que vivenciou, cresceu, né, com base em educação, enfim, no modelo, e hoje ele está tendo que lidar com novas gerações, como funcionários, e está tendo, assim, é padrão a pergunta, né, como é que eu lido com essa geração mais nova, que em geral, né, são todos, mas em geral, inclusive acho que tem uma pesquisa bem recente que saiu agora, que a grande maioria prefere ter menos responsabilidade do que ganhar mais dinheiro, né? Foi o que saiu agora. Tem a parada do quit, como chama? Quit, é isso? Como é que chama isso aqui? Quiet quitting, né? Que a pessoa vai desistindo e tal, não sei o quê, ou vai... qual o seu olhar sobre isso, enfim, e para onde você... Porque é uma pergunta muito comum. Para onde que vai chegar isso, né? Eu acredito muito na parada ciclotímica mesmo, né? Que chega um momento que, assim, é tão inviável aquilo ali que tem que voltar de alguma maneira. Não sei, não sei se é esperança ou uma linha de raciocínio. Mas o que você olha com relação a... Então, cara, a coisa de geração é complicada, porque sempre foi assim, né? Gerações sempre se queixam. Eu tenho uma frase que diz como é que é: a geração que veio antes de você... Sempre você vai considerar mais burra do que a sua e a próxima vai considerar você mais burra do que ela. Meu avô falava do meu pai, meu pai falava isso. É sempre assim. Então é normal que isso aconteça, né? Porque a molecada vem com a energia de fazer acontecer e você está aqui parado com a tua experiência. Então você olha e fala, vai dar merda. E dá merda, mas ele tem que dar merda para ele poder aprender e retomar. Eu até brinco, costumo dizer que como é que é tem uma outra frase boa que diz que se juventude for uma doença, ela tem cura. Né? A cura vai chegar, né? E para mim o que apressa a cura é um negócio chamado boleto, né? No primeiro boleto a conversa acaba e aí você tem que fazer acontecer. Então isso é natural. Ninguém mais para tomar decisão por eles. O que eu estou vendo com preocupação é que tem todo um discurso que faz parte de uma grande agenda mundial, que começa a pintar um mundo que não é um mundo real, né? E essa garotada vem com uma puta pressa, a tal da modernidade líquida, do Bauman, né? Que, cara, eu quero tudo agora. Então, eu já estou trabalhando aqui há 3 meses. Cadê minha promoção? Cadê meu salário? Cadê minha vaga na garagem? Que garagem? Nem tem garagem mais, né? Não tem nem carro. Cadê? Eu quero já. Cadê o resultado? Eu quero agora. Não tem carro, porque isso que é garagem. E aí você olha para aquilo e fala, pera, eu tenho uma péssima notícia para te dar, cara. Vai levar 5 anos para você poder ser digno de receber uma promoção. Não porque você é ruim. Cara, você tem que construir uma história. Precisa ser construída. Não dá para você atropelar. Ah, mas o fulano criou um aplicativo, vendeu por 1 bilhão Tá certo, mas teve 1 bilhão de gente que criou o aplicativo e não aconteceu nada. Ah, tem um Neymar, sim, e 2 milhões de jogadores ganhando porcaria. Né? Então, eu não posso me mirar nesses excessos, nem para baixo e nem para cima. Primeira coisa. Segunda coisa, cara, qualquer tentativa que você tiver de fazer sucesso,
Vai dar um puta trabalho. Cara, ouçam os Leadercasts que eu fiz conversando com um baita monte de todo mundo, cara. Os caras comem o pão que ele amassou, se ferra a vida inteira e um dia o cara dá certo. Mas tem toda uma história ali atrás. Quantos são aqueles que dão sucesso do nada? E que é o que aparece no YouTube. É meia dúzia de pessoas. Então, cara, não dá. Eu fui assistir uma palestra do Abílio Diniz, né? Tô sentado lá, o Abílio Diniz sobe lá. Eu era o Abilinho, eu era o filho do padeiro. O hobby da molecada na escola era bater no filho do padeiro. Eu era o gordinho que apanhava de todo mundo. Aí eu fui, deu tudo certo. Hoje eu estou aqui. E se você quiser, você também pode estar no meu lugar. Eu ouvi ele falar aquilo e falei, bom, tá certo. A possibilidade de eu estar no lugar dele é toda. Agora, a probabilidade é zero. Né? Possibilidade então, é possível? Claro que é. É provável? Não, cara. Por quê? Se eu repetir tudo que ele fez, eu não tenho nenhuma garantia que vai dar certo. Porque no meio do caminho tem componentes que você não consegue entender. Então, olha para esses caras grandes, bem-sucedidos da internet. Se você repetir a fórmula do cara, não quer dizer que você vai dar certo. O que aconteceu com ele, cara? Aconteceu que ele seguiu um modelo, num determinado momento aconteceu alguma coisa. Né? E essa coisa mudou a vida do cara. Tem gente que chama de sorte. Né? É algo relacionado à sorte. Nós estamos em cima da hora? Como é que é? Dá tempo de contar Tá finalizando aqui, mas pode ir. Eu tô falando, vendo que vocês estão morrendo de medo da... Não, é que eu tô doido pra engatar numa pergunta ou outra aqui. A Gigi é brava, mas a gente... Você fala terror psicológico, ela ameaça nós aqui. Ela ameaça a família. Tina Turner. Ike e Tina Turner era a banda. Baita sucesso nos Estados Unidos. Um dia os dois rompem, né? Ele batia nela, tudo, eles se separam. E a Tina Turner vai trabalhar sozinha. E fica cantando num cassino em Los Angeles. A Tina Turner, cantando lá no cassino. Um belo dia ela faz uma apresentação, exatamente no dia que tinha um produtor que estava lá, numa quinta-feira, acho que foi quinta-feira à noite, ele vai e senta e assiste o show da Tina. Terminado o show, ele vai no camarim da Tina e fala, Tina, vem cá, deixa eu trabalhar. Você, ela fala, não tem nada a perder, pode trabalhar. Então eu tenho uma música legal, pega uma música do Mark Knopfler, lembra do Dire Straits? Eu tô com uma música dele aqui, vamos trabalhar essa música aqui. E ele mostrou para ela, né? A música chamava-se Private Dancer. Ela, isso não é pra mim, não. Não, cara, vamos lá, vamos gravar. E tudo ela grava Private Dancer e vira a Tina Turner. Eu fico até arrepiado, cara. A Tina Turner que vira um sucesso monumental, aquilo lá. Vem cá, cara. E se o cara não tivesse lá na quinta-feira, no dia do show dela? E se ela teimasse em dizer, não gosto dessa música, eu não quero gravar? Entendeu? Então, qualquer outra cantora tão boa quanto a Tina, e tem de montão, não deu a sorte de ter o cara sentado na quinta-feira assistindo a Tina naquele momento. Né? Como é que você explica isso? Isso é uma puta provocação, né? Porque a gente hoje vive num mundo de Você soprar, né? Desculpa. Sim, não, aí depois já encerra. Você briga comigo também, senhor. Cara, o lance é, cara... Olha que clima de merda, a gente um briga com o outro, só outra ameaça a família. Que clima de bosta trabalhar aqui. Desculpa, viu, Luciano? Desculpa por todos nós aqui. Não, cara, mas é uma coisa assim, hoje o que mais se vende é fórmula de, cara, qual é o comportamento de alta performance para tudo dar certo na tua vida, né? Tem que cuidar da saúde, tem que malhar, tem que babá. E, cara, o que você traz agora é uma coisa muito certa, assim, existem fatores fora do nosso controle. Sim. Eu acredito também. Existem fatores fora do nosso controle, a gente tem que considerar isso, né? A vida é feita de encontros, cara. O que você tem que fazer na tua vida é provocar encontros. Entendeu? Vamos. Se expor pros encontros. Elimine o não da tua vida, do ponto de vista, cara, vamos em tal lugar, não vou. Vai, cara. Entendeu? E se exponha. Pragmatismo demais pode te limitar. Toda manhã você vai, o sujeito vai toda manhã na padaria tomar o café da manhã às 8 da manhã. Né? Um dia ele se atrasa e ele vai às 8h30. E na hora que ele está indo na padaria, que é um horário que ele nunca está andando na rua, ele cruza com uma menina que vem trazendo um cachorrinho para passear. Os dois trocam um olhar e trocam uma palavra, se apaixonam, casam, têm filhos, vivem a vida inteira junto. Vem cá, e se ele não tivesse atrasado para ir na padaria? Ele não ia encontrar menina. Encontros, entendeu? Você tem que se expor aos encontros. Então, quando chamarem você, vá. Eu não sou capaz. Bicho, se atira, cara. Eu quero ser palestrante. O que eu preciso fazer? Palestra? Se joga, cara, vai. Puta, vou quebrar a cara, vai. E vai aprender, entendeu? Vou me expor para pessoas. Eu vou estar no lugar onde as pessoas estão. Se você ficar trancado em casa, não vai acontecer nada. Exatamente. Eu vou ficar mandando e-mail, não vai acontecer nada. Exponha-se, né? Esse é o lance. Cara, aqui... A gente precisa encerrar aqui, mas eu queria só que coloque um link para o pessoal do YouTube, ou quem não estiver escutando, procura depois nos canais, acho que no Instagram ele consegue, o texto que você escreveu sobre a diferença do cagaço e do medo.
Eu acho que eu já citei em umas 500 lugares. Eu escrevi um ensaio, cara. Cara, isso daí... Ensaio sobre o cagaço, é o nome dele. Eu vou te chamar, não sei se vai vir, me vai chamar de novo, você voltar aqui, eu queria só um bate-papo só sobre aquele ensaio. Cara, aquilo ali eu tô curioso. Desdobra sobre opções, arriscar, medo de tomar... Cara, aquilo é fantástico, a diferença entre o cagaço e o medo. Né? Então eu tô deixando... A matriz daquilo lá é muito simples, cara. Medo é bom. Uhum. Você só tá vivo porque você tem medo. Por isso que você não... É o medo que faz você olhar na rua, quando você atravessar a rua. É o medo que você faz você não pular do 10º andar. O medo é bom. O medo deixa você ativo, você fica aceso. Se você tem medo de alguma coisa, é sinal que você se importa dela. Se tem medo de perder alguma coisa, você se importa dela. Então, entender as razões do medo é fundamental e saber que ele é bom é fundamental. Ele te ajuda de montão. O cagaço paralisa. O cagaço é o medo num outro grau. Então, o que acontece? Quando eu estou com medo, eu estou preparado para reagir e fazer alguma coisa acontecer. Portanto, que venha ele. Né? Deixa eu me colocar numa situação onde vai me dar um frio na barriga. É sinal que eu estou diante de algo que pode me trazer um ganho que eu não teria se eu estivesse confortável. Né? O cagaço eu me paraliso. E aí entender quando é que o medo virou cagaço, o que faz essa mudança o ensaio fundamental. O ensaio é muito legal demais. Cara, tem quantas páginas? Eu não me lembro mais quanto tem. 30 e poucas? 30 e tantas, Cara, assim, mas é uma linha mais sensacional que a outra. Assim, é fantástico. Vou ler. Um dia a gente traz, porque assim, é um assunto só sobre isso. Né? Que é o que talvez o que mais modifica a vida de uma pessoa é a decisão entre deixar de fazer algo pelo cagaço, assumir o risco, né? Correr ou fazer mesmo com o medo. E não saber lidar às vezes com medo, né? Porque é quase como assim, né? O cara dizer, não quero sentir medo, é quase igual falar, não gosto do inverno. Dane-se. Ele vai passar pelo inverno se querendo ou não. E quem não tem medo é estúpido, né? Quem não tem medo é um estúpido. Isso vai se arrebentar. Sensacional. Desse aqui, nesse novo livro aqui, e a gente tem outro. Você aceitaria o convite? Não sei se você viria, mas o convite você aceitaria? Você sabe que aqui já é tática, né? Já faz com compromisso público aqui. Que a galera... E a gente põe bastante dinheiro para impulsionar, então muita gente vê o compromisso público. Cara, eu queria fazer uma... Assim, eu particularmente acho demais... do nível de não sei, inteligência você cria também, né? Mas é do nível de inteligência dos seus comentários ali, principalmente as legendas. Eu falo, cara, o post é provocativo, mas leia as legendas que são muito boas. E eu tenho uma pergunta que para mim é a pergunta mais bacana que o entrevistador faz, para mim do melhor entrevistador que eu já vi na vida, que foi o Abu Janra, né? Para mim o melhor de todos. E ele falava no final, né, que a gente está aqui porque a gente tem a vida. O que é a vida, cara? Eu sei lá o que é a vida, cara. A vida é um jogo. A vida é um game, é um grande jogo que algumas pessoas temem em levar a sério, cara. E o cara que leva a sério tá fudido, bicho. Porque você não pode levar a sério. Sabe, a gente tá aqui de passagem qual é o grande lance? O cara tá na Bíblia, tá em tudo quanto é livro que você quiser ler à frente. Eu não vou tratar você do jeito que eu não gostaria que você me tratasse. É simples assim. Esse é o único mandamento. Regra de ouro, né? Acabou, cara. Não precisa de mais nada. Mais nada. Eu não vou tratar você da forma como eu não gostaria que você me tratasse. Fim. E acabou. Se todo mundo fizesse isso, acabou o conflito. Não tem mais conflito. Mas não dá. A vida seria melhor, né? Cara, eu sei que foi... cara, tio, tem um livro chamado Coração de Líder, do Marcos Fabossi, que ele fez um estudo, mais de 20 religiões ele botou lá, e como que elas escrevem a regra de ouro. Tem a regra de ouro. Em mais de 20 religiões. Que legal. Você falou agora, sensacional. Sim. Valeu, obrigado, irmão. Obrigado a você. Obrigado pela sua muito tempo que a gente queria aqui. E aí eu já depois vou mandar uma outra agenda, porque assim que você conseguir encaixar. Sucesso a vocês. Vem pra cá, cara. Não esqueçam, né? Não, isso aqui, ó. Verdades e mentiras. Como se proteger da mídia que faz a sua cabeça. Isso é um manual, viu, cara? Fundamental nos dias de hoje. Cara, fundamental. Animal. Esse eu vou deixar vocês aí. Puta, fantástico, velho. Fantástico aqui. E eu vou fazer depois meus posts lá. Bom, muito obrigado. Obrigado a vocês. E vamos trazer mais provocação. Da próxima vez a gente vai fazer só provocação. Tamo junto. Vamos irritar. Só falar mal de time, vamos falar de religião. Quebrar tudo. Pra ferrar com tudo. Bora aí, eu finalizar. E aí, galera, o que vocês acharam? Cara, tinha que ter... Gigi não deixa, senão a gente faria aqui dois tempos de episódio. Mestre, mais uma vez, valeu demais. Pessoal, segue lá, como você fala, nem que seja por dó, né? Donos das vendas. E lembra o seguinte, ó, todo mês, imersão do Sales Club. Cara, você que é empresário, diretor, gestor de empresa, tem que participar. Pensa no dinheiro que você está deixando na mesa e o tempo que você ganha, cara, acelerando tua curva de aprendizado. Então tem link aqui,
clica lá, se inscreve, nosso time vai entrar em contato e vamos que vamos, mestre. Valeu, bora!